Fala pessoal, tudo bem? Vamos para a correção de mais uma questão. Vamos lá. As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água, né? Ela aumenta a pressão ali dentro da panela e assim eleva a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores, né? Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o quê? Beleza? Então a gente tem lá a panela de pressão, né? E quando ela começa a pegar pressão, né, que a gente normalmente fala, ou seja, quando começa a sair aquela fumaça, né, e começa a dar o barulho, né, a gente abaixa o fogo. Por quê? Bom, o aumento da pressão interna e os riscos de explosão. Não, né? A pressão interna normalmente vai ficar estagnada ali nos 2, 3 atms. Então, não, e tem válvulas de segurança também, né? Então, quando a gente abaixa o fogo, a gente não necessariamente impede que esse aumento da pressão aconteça, né? Ele vai ficar, normalmente ele fica constante. Dilatação da panela e a desconexão com a sua tampa, nada a ver, né? Imagina, você tá lá com a sua panela, você esquece ela ligada com uma chama maior, do nada ela sai a sua tampa, né? Faz sentido. Perda da qualidade nutritiva do alimento, também nada a ver, né? A qualidade nutritiva do alimento vai depender de outros fatores de cozimento do alimento, né? O nosso propósito aqui é elevar a pressão dentro da panela de pressão, aumentar a temperatura de ebulição da água e o alimento cozinhar numa temperatura mais alta, né? Se ele cozinhava uma panela aberta, por exemplo, a 100 graus Celsius, uma panela de pressão ela vai cozinhar a 150 graus Celsius, assim ele vai cozinhar mais rápido. Deformação da borracha de vedação, nada a ver também, né? Ela foi feita para aguentar ali os atms que estão dentro da panela de pressão, né? As atmosferas que estão dentro, né, da pressão. Consumo de gás desnecessário. Perfeito. Resposta correta, letra E. Por quê? Se vocês lembrarem, né, do diagrama de aquecimento da água, ela primeiro começa assim, depois assim, vai assim e assim, né? Aqui a gente tem sólido, aqui a gente tem o estado sólido mais o líquido, aqui a gente tem o líquido mais o gasoso, e aqui a gente tem o gasoso, né? Perdão, né? Eu confundi aqui, olha. Aqui a gente tem o líquido, aqui a gente tem o líquido mais o gasoso, e aqui a gente tem o gasoso. Por que ele é assim? A gente tem nos patamares, né, nessas linhas que eram para estar horizontais, a gente tem o que a gente chama de patamar, que é quando a gente tem a mudança de estado físico. Quando a gente está na panela de pressão, a gente está mudando do estado líquido para o estado gasoso da água, né? E quando isso acontece, ocorre o processo de ebulição ali, né? Processo de ebulição. E quando ocorre esse processo de ebulição, a temperatura aqui, olha, fica constante. Fica CTE, constante, né? Então, sempre quando a gente tiver um processo de mudança de estado físico para substâncias, né, que não sejam misturas, a gente tem uma ebulição, né? Uma ebulição aqui no caso do líquido para o gasoso, e a gente tem uma temperatura constante. Se a temperatura é constante, eu posso diminuir, né, a quantidade de energia que eu entrego para o sistema, né? Ou seja, diminuir a chama do fogão. E se eu diminuir a chama do fogão, eu economizo o gás, mas a temperatura lá vai permanecer constante, porque o que está acontecendo lá é o líquido, a água no estado líquido, se transformando em água no estado gasoso. Então, resposta correta é a letra E. Diminui o consumo de gás que é desnecessário, porque a temperatura não vai aumentar mais lá dentro, né? Perfeito? Então, espero que eu tenha te ajudado. Até a próxima.